Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pausa pro Café. Estamos em nossa segunda temporada, no quarto episódio. Eu sou a Beatriz Pereira, sou analista de RH da JDE Peets, e o Pausa pro Café é uma iniciativa da JDE Peets Brasil, uma multinacional holandesa. Somos a maior empresa de cafés e chás do mundo e talvez você conheça a gente pelas nossas marcas, como L'Or, Pilão, Caboclo, Café do Ponto, Damasco e muitas outras marcas. Hoje eu vou bater um papo muito especial sobre gerações, com convidados também muito especiais. E eu queria convidar a todos para pegarem aí a sua xícara de café ou chá e acompanhar o nosso episódio. Tudo bem, pessoal? Queria que vocês se apresentassem para o público te conhecer um pouquinho melhor. Tudo bem, pessoal? Acho que eu vou começar aqui a me apresentar. Meu nome é Naomi Coana. Eu sou do time de trade e canal da JDE. Então eu tô ali entre vendas e marketing, né? Sou da diretoria de vendas. E tô muito feliz aí em participar dessa pausa pro café com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Gomes, trabalho na JDE há um ano e meio aproximadamente, sou da área de TI, hoje em dia mais focado em dados na empresa e tô muito contente, muito honrado de participar desse bate-papo aqui com vocês. Olá, eu sou Magda Santana. Eu sou sócia da Adigo. A Adigo é uma consultoria de desenvolvimento humano. Tem 37 anos de existência. Somos parceiros da JDE em alguns programas de desenvolvimento, liderança, coaching, cultura, estratégia. E é um prazer estar aqui. Hoje nós falaremos sobre gerações no mercado de trabalho. É um tema que vem sendo muito discutido, né? Hoje, pela primeira vez na história, temos 4 gerações aí, né? No mesmo ambiente de trabalho, convivendo com suas particularidades. E para iniciar a nossa conversa, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, trazendo também um pouco da geração de vocês, se vocês puderem falar qual geração vocês fazem parte. E como que vocês sentem o tema de desenvolvimento de carreira no dia a dia de vocês? E se vocês acham que desenvolvimento de carreira, a forma que vocês planejam o desenvolvimento de vocês é influenciado pela geração que vocês pertencem? Vocês querem começar? Posso começar. Eu sou da geração X, né? Que é uma geração logo depois dos Baby Boomers, né? A partir de 1965, né? Eu acho que o que mais importa na geração é o que ela viveu historicamente, né? Porque não é o tempo exatamente, as divisões aí, mas a história, né? Então eu nasci na ditadura, então tinha todo um processo hierárquico no sistema de trabalho aí, né? Que é diferente, por exemplo, de gerações que chegaram agora. Você está falando que a gente tem 4 gerações convivendo. Então, assim, eu acho que sim, que a questão da carreira é muito influenciada pela geração, mas no fundo, e no raso, né? Eu acho que eu li aí algum artigo da McKinsey dizendo que as pessoas são pessoas. E todo mundo quer um trabalho com propósito, um trabalho que, né, dê sentido para a sua vida, tenha né, aquilo que você acredita, né? Então eu acho que sim, mas por outro lado que todo mundo, todas as gerações, independentemente da geração, o que a gente está buscando é um sentido, né, para aquilo que a gente faz, né, para o legado que a gente vai deixar, o propósito que a gente tem. Então, apesar dessa influência, acho que as gerações elas têm o mesmo propósito, digamos assim, né, de dar sentido para o trabalho, para suas vidas, né. O Lencioni, que é um autor muito conhecido, né, ele fala que tem 3 sinais que tornam o trabalho de alguém, assim, entre aspas, miserável, né, que é você não ter sentido, não saber para que serve o que você está fazendo, né, o seu trabalho não poder ser medido, ou seja, né, o que eu estou deixando com o meu legado, né, e você ser anônimo. Ninguém sabe quem você é, o que você faz de importante, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente pensar nas gerações, né? Não tornar o trabalho de ninguém, entre aspas, aí, miserável, mas que ele tenha sentido, né? Para qualquer um de nós, para qualquer uma das gerações. Bom, eu sou o Fernando, né? Como comentei, eu já sou uma geração, acho que o mais veterano aqui, eu sou do Baby Boomer. Trabalho na área de TI, que até um pouco antes eu estava conversando com a Bia, que não é tão comum você encontrar pessoas da minha geração trabalhando na área ainda. Estou há 40 anos trabalhando em TI.
Sobre questão de carreira, acho que antigamente sim, eu acho que concordo um pouco com a Magda disse. Magda, né? Magda, eu sou péssimo com nomes, desculpe. Que a gente tinha uma questão hierárquica que era muito, que acho que isso, até hoje a gente tem essa sensação, por exemplo, quando você está trabalhando com as pessoas e aquele cara é seu líder, você ainda vê aquele cara como seu chefe. Então ainda melhorou, eu acho, para mim pelo menos, mas ainda tem essa sensação de hierarquia. Então assim, eu acho que o que é importante para mim, pelo menos da minha geração, era o salário, até era o que era mais importante. A gente não se... Pelo menos eu não me importava tanto com o que eu estivesse fazendo, onde eu estivesse trabalhando, desde que eu tivesse um bom salário, que eu acho que era o que mais a gente almejava. Então, assim, em detrimento de outras coisas, como qualidade de vida, qualidade do trabalho, a gente se preocupava mais com isso, que assim, o trabalho era mais importante do que, não mais importante que a família, mas se eu não levasse o trabalho a sério, a minha família não ia ser bem atendida por mim, né? Então isso era levado muito em consideração. Então sim, eu acho que na minha expectativa de carreira sempre ainda existe muita influência da minha geração, assim, das gerações anteriores também, os meus pais, as pessoas dessa época. Ô Fernando, aproveitando o que você comentou, você sente que mudou um pouco a sua perspectiva, talvez com influência das outras gerações, do movimento do mercado de trabalho, por exemplo? Antes você trouxe que era muito mais forte, né, a questão salarial. Hoje, para você, por exemplo, existem outros aspectos do trabalho que se sobressaem? Sim, certamente. Por exemplo, questão de qualidade de vida, né? Que nem a gente era impensável você trabalhar em casa, né? Até por questões tecnológicas, outras coisas, mas não existia. As coisas eram muito rígidas. Cheguei a trabalhar no meu primeiro emprego que se alguém ligasse para mim para me dar um recado, eu não podia atender o telefone. Só me passava um recado, porque era um negócio que era muito rígido. Então a qualidade de vida que a gente hoje tem, que nem precisa ter home office, plano de saúde, tem coisas que a gente não tinha, que nem benefícios como auxílio para academia, essas coisas. Então são coisas que realmente hoje a gente acaba almejando, acaba aprendendo com as gerações mais novas, né? Então realmente isso é uma realidade, é verdade. Acho que só complementando você, Fernando, é muito, muito legal ver pessoas, né, da sua geração ainda trabalhando com TI, porque o meu namorado, né, que é da mesma geração que eu, ele também trabalha com TI. E assim, já conheci muitas pessoas ali do meio dele. E realmente não tem muitas pessoas. Então eu acho isso muito, muito legal. Porque a gente consegue aproveitar ali, né? Todas as gerações. E lembro muito bem que você já me ajudou no trabalho também. Não sei se você lembra de mim, mas eu lembro de você. Então acho que isso é bem interessante. E o ponto que você colocou do home office, pra mim, eu já sou um contraponto muito absurdo de vocês. Porque eu comecei a trabalhar no home office. Então, eu comecei a estagiar, né, na JDE, eu fui estagiária da JDE. Comecei a estagiar no home office. Então, era 2021, a gente tinha acabado de começar a sair um pouquinho ali do pós-pandemia, mas ainda estava muito forte a questão da Covid-19. E foi quando eu entrei na JDE. Então, eu tinha que fazer a minha rede totalmente online. Então, eu tinha que conversar com as pessoas totalmente online. Então, meu modo de trabalho, ele se iniciou no home office. E aí o pessoal, não, mas assim, não funciona assim. Eu falei, mas é porque eu comecei assim. Então, pra mim, ainda tem essa questão de... Já natural. É natural, exatamente, é muito natural. E aí, assim, no escritório é muito aquele negócio de você estar ali em contato com as pessoas, né? Então, o contato que você não tem tanto no online, que é tomar um café, é curtir aquele momento, é trocar uma coisa que é fora de trabalho, porque às vezes ali naquele momento da reunião a gente não consegue ter uma troca sincera, né? Então, falar um pouco sobre a nossa vida, falar um pouco sobre o pessoal. Eu acho que essa é a vantagem do principal, assim, do escritório. Legal. É engraçado que eu compartilhe um pouco da perspectiva de vocês também. Apesar de eu ser da mesma geração que a Naomi, né? Nós somos aí duas mulheres de geração Z.
compartilhe um pouco do sentimento, né, da Naomi, mas também o que você trouxe, né, Magda, de que todos nós buscamos um propósito, né, algo que faz sentido no nosso trabalho e que, de fato, impulsione a gente, né, para algo melhor, seja pra gente ou pro mundo, né, realmente encontrar sentido naquilo que a gente faz. E até um fato curioso, né, eu estava lendo um pouquinho sobre gerações, né, me atualizando para fazer essa conversa com vocês. E eu acabei acessando uma matéria da WeWork, né, uma pesquisa nova que eles publicaram e que fala, né, eles trazem a perspectiva das gerações, o que elas trazem como prioridade. E é engraçado que permeia tudo o que, por todas as gerações, permeiam os mesmos temas, talvez em ordem de importância diferente, mas todos nós temos ali e buscamos algo específico no trabalho, né? E um fato curioso é que nós todos buscamos hoje flexibilidade. Então vocês trouxeram, né, a pandemia, o trabalhar online, e isso virou uma realidade para todas as gerações, independente da geração que você participe, né, que você faça parte, a gente busca flexibilidade, né, no nosso dia a dia. Só complementando a questão voltando à questão do trabalho em casa, esse ponto, por exemplo, para mim já foi o oposto da Naomi, né? Que para mim, quando tive que começar a trabalhar direto em casa, quando começou a pandemia, foi um pouco esquisito, né? Porque eu estava acostumado a ter presencial, ia todos os dias na empresa. E ainda que eu tive uma mudança de trabalho durante a pandemia, que eu trabalhei numa consultoria, foi até engraçado, nós entramos na JDE, eu trabalhei numa consultoria, eu entrei em agosto de 2020, eu trabalhei lá até acho que outubro de 2021, eu nunca conheci ninguém da empresa, nunca vi ninguém, eu nunca cheguei na empresa, não sei onde ficava o escritório, eu nunca tive contato quando eu saí até que eu fui mudar, eu fui depois internalizado na empresa que eu estava prestando serviço, eu não sabia para quem pedir demissão, porque eu não conhecia as pessoas, então realmente é uma coisa diferente, né? Então hoje em dia não, hoje em dia acabou se tornando uma coisa natural, mas era estranho, né? Pensar, que nem o caso dela, ela iniciou a carreira já tendo que falar online com as pessoas, para mim aquilo era meio estranho, né? Não conhecia as pessoas, às vezes não sabia quem era estranho, mas sim. Aí tá uma beleza, né? Eu acho a beleza desse convívio entre essas gerações, né? Você explicando para sua avó, para seus pais, olha, não, mas eu acordo, tomo café, ligo o computador, né? Assim que eu começo a trabalhar. Agora com a história da IA, que a gente está tendo que aprender a se alfabetizar em tantas tecnologias, né? A Fernanda de tecnologia pode falar disso melhor do que eu. Mas, assim, tem um estudo que diz o seguinte, que para você é natural aquilo que você aprende até os 15 anos. Depois dos 15 anos, não é mais natural, você tem que fazer esforço, né, qualquer tecnologia e tal. Então, os nativos digitais, ou a geração Z, ou a geração do meu filho, né, já nasce assim, já tem 17. 17, então já nasce assim, já não é, né? Então ele fica pensando, mas como é que vocês trabalhavam se não tinha celular, se não tinha computador? Olha, isso é muito engraçado. Que é isso que você tava falando, como é que vocês trabalhavam se não tinha computador antes? É muito engraçado porque teve uma vez no escritório que eu vi, acho que era um pessoal de contratos, alguma coisa assim, e eles estavam com vários papéis na mesa. E eu fiquei assim, nossa, papel? Eu nunca vi papel aqui. As pessoas estão usando papel? Mas por que não tá no Word? Sabe? Porque até o meu contrato foi assinado online. Então, meu contrato de estágio, ele foi assinado online. Então, eu nunca vi papel. Aí você fica esse questionamento, né? E eu acho que nessa transição de geração, né? Eu até brinco que eu e a Bia, nós somos millennials, né? Porque a gente ainda pegou um pouquinho, a gente tá ali naquele período. Existem até alguns estudos sobre isso também, né? Que falam desse período de transição entre 96 e 2000. Que seriam, aí eles deram o nome de Zillennial. E esses Zillennials, eles têm um pouco de características da geração Z e um pouco de características dos Millennials, né? Então, e eu acabo me identificando um pouco até pelo gosto musical dos Millennials, algumas coisas, a forma, assim, de pensar, principalmente com relação ao trabalho. Eu fico vendo aqueles vídeos no Instagram, assim, sobre gerações, eu falo assim, putz, às vezes também não me considero tanto geração Z, mas eu também não sou tão millennial. Então fica aquele limbo geracional ali. Até sobre essa questão de equipamento e tecnologia, já ouvi dizer que as pessoas mais novas, elas têm dificuldade, inclusive, de usar um mouse, porque elas não trabalham mais com computador, ninguém sabe, usa computador. Acessa pelo celular. Faz tudo pelo celular. Então, a gente pede no notebook, porque
Hoje em dia é mais difícil, né? Você vê computador de mesa, é muito mais notebook. Aí tá acostumado àquela questão do touchpad, né? De ficar Eu passei por essa mesma dificuldade de usar mouse, porque quando eu comecei a trabalhar em TI não existia mouse. Mouse apareceu depois, né? Então, E eu, nessa transição também que a Naomi falou, né, entre o millennial e a geração Z, eu me sinto muito esquisita respondendo um e-mail pelo celular. Pra mim, eu tenho que responder um e-mail pelo computador. parece que não vale a mesma coisa. Parece que não é a mesma coisa. Muito legal. E até aproveitando que vocês trouxeram esses temas, né, e das atualizações no mercado, né, a tecnologia. Hoje a gente também vê competências sendo exigidas que não eram exigidas antes, né, e a gente vê uma tendência também de novas competências que a gente nem sabe quais serão chegando. Como que vocês sentem a necessidade de se atualizar, né, nas competências que hoje são exigidas? Como que vocês planejam a carreira de vocês? O que vocês se preocupam hoje, assim, para se desenvolver das competências que já são exigidas hoje, mas também para se preparar pelas competências que ainda serão exigidas? Vou começar dessa vez, licença. Assim, acho que na geração dos meus pais, né? Então, conforme eu for falando com eles, com os meus tios, eu percebo que a hard skill, então a educação formal, ela é muito importante para essa geração. Então, você fez a faculdade, agora você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado e assim caminhando, né, para essa educação formal. Hoje em dia eu já sinto que a minha geração ela tá um pouco mais preocupada com a soft skill. Então, com você ter um pouco mais de tato, então aprender a fazer gestão de pessoas e entender coisas além dessa educação formal. Então, eu acho isso muito importante, vendo os meus gestores, vendo os gestores que a gente tem na JDE, né? Que é muito importante essa questão de people mesmo, né? Então, ir além do conhecimento formal. Olha, tem algumas coisas, né, que eu acho que são constantes. A gente nem precisa. Uma é esse aprendizado contínuo, né? Então, você se atualizar, fazer workshops, estar sempre lendo, participando de algum workshop, né? Agora criaram um termo para isso, né? Que é o long life learning, né? Que é aprender para a vida toda, né? Então é um pouco isso, né? Toda hora aparece uma coisa nova que você tem que se alfabetizar, uma tecnologia nova. Mentoring eu acho que é uma coisa muito importante para gerações, né? Então, pode ter mentoring reverso, eu aprender com alguém que é mais jovem do que eu, né? Como eu tô aprendendo agora com a Naomi, com meu filho, com os jovens. Eu dou aula, né? À noite na universidade. Agora na universidade, cada vez mais as pessoas terminam a educação formal e vão fazer pós-graduação. Na minha época, a gente fazia pós-graduação depois de ir pro mercado de trabalho. Depois de estar, 9, 10 anos no mercado de trabalho, é que você ia fazer pós-graduação. Agora eles emendam, então são muito jovens ainda, né? Tem 20 e poucos anos. Então tenho aprendido, sob o ponto de vista deles, né? As coisas, e eles aprendido comigo. Então, mentoring reverso, eu acho que é uma coisa muito importante. Coaching, mentoring, eu acho que essas conversas, essas experiências, né? Esse jeito esse olhar que é diferente, né? De uma geração para outra, contribui muito. A outra coisa é feedback. Eu acho que não tem como. Eu acho que é uma das ferramentas de desenvolvimento mais baratas e mais necessárias, né? Porque a gente se vê a partir do outro. O outro é espelho pra gente. Eu não tô me vendo agora. Como é que eu tô falando? Se eu tô pondo a mão fazendo o quê? Se eu tô bem. Mas vocês estão me vendo. Então vocês estão sabendo mais de mim do que eu mesma nesse momento, né? Então é importante. Eu acho que é uma outra ferramenta, né? A atualização tecnológica que a gente já falou. Então acho que essas são estratégias que continuam valendo. Valiam já e continuam valendo. Acho que para o mercado essas coisas continuam valendo e, sem dúvida nenhuma, as questões de relações humanas, comportamentais, cada vez mais, né? Porque é um desafio. E com as gerações é um desafio maior ainda a gente conseguir olhar a situação de um jeito diferente, que não é com a minha lente, mas com a sua ou com a sua, né? Então eu acho que essa questão das relações, você está chamando de soft skills, também continuam aí valendo para o mercado e para a carreira. Legal. A gente tem competências novas, né? Mas também temos competências que já são exigidas para todos os tipos de profissionais há muito tempo, né? E talvez uma coisa que eu sinto que muda muito é a forma de aprender, né? Porque cada geração ali
traz, né, um aspecto específico de como prefere se desenvolver, né? Eu, por exemplo, como uma Z, eu prefiro um conteúdo rápido ali. Para prender minha atenção por mais tempo, eu preciso me esforçar, mas eu entendo também que tenha essa necessidade, né? A depender do conteúdo, do que você vai fazer, você vai precisar. Exige mais tempo, exige mais atenção, mas também gosto de um consumo de conteúdo que vai me desenvolver, que seja rápido, que seja dinâmico. E você, Fernando? Então, vocês falaram por exemplo, de capacitações que você precisava antigamente. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, você fala um outro idioma, não era uma coisa muito importante. Então, pouca gente se conhecia, mesmo gestores, em níveis altos hierarquicamente, pouca gente falava inglês, tanto que era comum quando tinha quando havia necessidade de contato com alguém de outro país, tinha um tradutor, né? Então não era muito comum. E, por exemplo, eu mesmo estudei bem pouco inglês. Eu comecei a estudar inglês depois, já depois dos 30 anos, porque não fazia muita diferença. As empresas não exigiam. É diferente hoje. Hoje praticamente é quase que mandatório você falar um outro idioma para conseguir um trabalho. E essa questão de estar sempre estudando, acho que é importante, acho que independente da geração, acho que se você não estudar e da carreira que você está seguindo, você se aperfeiçoar naquilo, está sempre se atualizando em relação àquilo que você está fazendo. A minha área até nessa questão é um pouco ingrata, porque as tecnologias toda hora estão mudando. Eu já mudei de perfil de trabalho N vezes desde que eu comecei. Quando eu comecei não existia internet, não existia rede, não existia mouse, não existia Windows. Então, era completamente diferente do que é hoje. Eu tive que aprender várias vezes a mesma coisa. Quando quando você acha que você está ficando mais ou menos estável, de repente aquilo não serve mais, não diria não serve para nada, mas aquilo deixa de ser importante e você tem que partir para outra coisa. Então, tem que estar sempre tentando, sempre buscando, sempre procurando estudar. Aí as maneiras de aprender, como você mesmo comentou, acho que são diferentes. Antes a gente buscava livros, manuais, que era coisa física, porque você não tinha material, não tinha internet, então você tinha que pesquisar lendo. Era mais difícil até para você aprender, porque você tinha menos fontes, né? Até para comprar livro às vezes era caro, o livro às vezes não está atualizado. Por exemplo, na minha área, às vezes você tinha que comprar livro importado era caro, às vezes também você não achava. Hoje você Não é na sua língua, né? Normalmente importado. Já tem outra coisa. Já era outra coisa, também o inglês já não era. Até o técnico você acabava pegando um pouco, porque os jargões eram mais ou menos os mesmos do que você já falava, né? Mas era mais difícil. Hoje você entra no YouTube, você pega um vídeo, você vai no Google, acha um texto. Então, hoje eu acho assim, em termos de conteúdo, hoje ficou mais fácil aprender. Que nem no meu dia a dia, todo momento surge uma coisa diferente que eu tenho que fazer que eu não sei fazer. E aí eu saio procurando e faço, porque eu tenho material para fazer. Antigamente não, eu ficava quebrando a cabeça há dias para tentar resolver. Então, nessa questão, é verdade. Eu acho que a gente, para todo mundo, vale para todo mundo, acho que continuar estudando, eu acho que um estudo regular, né, como você comentou, né, de faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., ou se você estudando coisas esporádicas, né, tem assuntos diferentes. Então, eu acho que sim, eu acho que para todo mundo, não importa a geração, eu acho, né? Assim, eu tenho um bom relacionamento com as gerações mais novas do que a minha, principalmente as mais recentes, por conta, talvez por causa das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, uma de 29, 24, 23, então elas estão bastante inseridas aí no modo de vida atual, né? Então, para mim, eu acabo aprendendo com elas também. Então, isso é legal, né? Ô, Fernando, até aproveitando para trazer a terceira pergunta para vocês, que tem muita conexão com isso. Você trouxe suas filhas, né? A Magda também trouxe seu filho, né? A Naomi, a troca com outras pessoas ali na empresa. Como que vocês sentem que as gerações conseguem aprender umas com as outras, né? Porque cada uma tem a sua particularidade, foi criada num contexto diferente, mas cada uma tem a sua fortaleza. Aliás, todas têm suas fortalezas, né? E como que a gente consegue, como que vocês entendem esse aprendizado entre as gerações do mercado de trabalho? O que elas conseguem absorver uma das outras e como o contexto de desenvolvimento se desenrola nessa situação? Acho que complementando a Magda, né, eu acho que o que ela trouxe foi muito cirúrgico ali com relação a essa troca que a gente precisa ter com os outros. E acho que é conversar ali, né, você ter essa troca genuína e estar aberto a ouvir. Isso é muito importante. Achei muito legal o que você tinha colocado anteriormente
sobre isso. E assim, é continuar, né? Continuar conversando, entender as gerações. Você falou que nasceu na ditadura, né? E eu assisti o filme, ainda estou aqui esses dias, e me tocou muito. Então, assim, é aquilo, é sempre ouvir, aprender, tanto com todo mundo. E eu acho que a JDE proporciona muito essas trocas, né? Assim, dentro do escritório, até mesmo numa reunião online, ela permite essas conversas. Então, acho que essa troca mesmo, né? Essa conversa, assim, acho que é uma principal coisa. Eu também concordo absolutamente com a Naomi em relação a isso. É que o Legião Urbana tem nas suas músicas uma frase que eu acho primordial, que eles dizem assim: acho que o imperfeito não participa do passado, né? Essa frase para mim é ótima, porque é como se lá na minha geração ou na outra geração, lá no passado, fosse tudo melhor. Sim. E agora não, agora esse pessoal, essa geração aqui, os milênios, querem tudo rápido. Como assim? Só que isso não é Excelência. não é só exclusivo da nossa geração, acho que todas as gerações sempre acharam que a deles era melhor, né? Então, essa frase para mim, assim, ela... Acho que o imperfeito não participa do passado, e participa, né? Tinha um monte de coisa muito ruins na nossa geração, né? Os pais que não viram os seus filhos crescerem porque só trabalhavam, nunca estavam em casa, etc. Então, assim, tudo tem um lado luz e um lado sombra, né? Pra gente olhar. Então, eu acho que eu aprendi muito com a geração de vocês, com a geração Z, porque, assim, essa geração viu seus pais trabalhando muito, ou que o trabalho ocupava esse lugar tão central na vida, que quando eles eram demitidos, quando saíam das organizações onde estavam, a vida acabava. Ou tinha, né, uma coisa... E eles viram muito, vocês, né, viram muito isso acontecer. Então, na hora que vocês foram para o mercado de trabalho, falaram: peraí, calminha, não quero assim, não. Eu também quero escolher onde eu quero trabalhar, eu também quero trabalho, claro, é importante, mas quero outras coisas, quero qualidade de vida, quero estar com os meus amigos, quero estar com a minha família. Então, eu acho que eu aprendi muito com isso, né? Esse olhar era diferente, porque sucesso na minha geração era ganhar mais, comprar um apartamento do maior que eu pudesse, o carro do ano, na praia, ou não sei onde. Meu filho não quer nem ter carro. Na minha geração, a gente nem consegue. Consegue. Não, meu filho não quer nem ter carro. Eu perguntei para ele fazer 18 anos se ele queria comprar. Ele falou: pra quê? Tem Uber. Pra quê? Eu tenho, quase que um motorista, o Uber, né? Não quero. Então, eu tenho aprendido muito, né? Com as outras gerações também. O meu pai, né? Ele trabalhou em 2 empresas na vida. E eu na minha carreira, eu fiquei 29, né, para ser exata, no mundo corporativo, né, eu fui executiva de RH. Eu trabalhei em 6 empresas, em grandes empresas, 2 laboratórios farmacêuticos, né, a última foi o Carrefour e tal. Ele não se conformava, ele achava que eu não ia... Quando eu saí do Carrefour, ele falou: agora você não vai arrumar mais emprego em lugar nenhum, você trabalhou em 6 lugares na vida, né, porque na cabeça dele aquilo não era bom, né. Enfim, acabei me associando a uma consultoria e tudo mais. Mas eu acho que eu aprendi com meu pai, ouvindo, né? Ele foi um grande mentor, falei em mentor, ele foi o meu primeiro, né? Aprendi com meu pai. Aprendo com meu filho, aprendo com os meus alunos. Eu acho que você tem que estar pensando, não olhando a sua geração como a melhor de todas, mas que cada geração tem uma beleza e tem como a gente aprender uns com os outros. Um aprendizado, né? Com certeza. Sim, assim, questão de geração que você falou, né? Por exemplo, eu acho que antigamente o que tinha diferente, eu acho que a vida era mais simples. Hoje, até a questão do trabalho, né? Porque eu acho hoje muito mais difícil para você estar no mercado de trabalho do que era antigamente. Porque eu acho que você tem que estar muito mais preparado por uma série de coisas. Falei idioma aí que você já tem que conhecer, sei lá, fazer conhecer vários assuntos. As exigências são maiores do que eram antigamente. Eu acho que, assim... Antigamente era mais você trabalhar, se você tivesse um curso superior, pelo menos que era difícil até fazer antigamente. Quando eu entrei na faculdade, só existiam 3 universidades na cidade de São Paulo. Tinha várias faculdades, mas as universidades só tinham 3, que era USP, PUC e Mackenzie. O resto era tudo faculdade, então era difícil entrar na faculdade. Então, se você conseguisse entrar na faculdade, na minha época, já quando eu me formei, já não era tanto assim, mas antes disso, era assim, você tava com emprego, você arruma emprego em qualquer lugar, porque você com uma faculdade já tava ok, você não precisava nem se preocupar em fazer mais nada.
Então hoje já é diferente. Então isso eu acho que mudou. Questão também, por exemplo, de trabalho. Você falou do seu pai, eu lembro do meu pai. Meus pais eram portugueses. Meu pai veio pra cá, ele trabalhava com carroça entregando pão e leite. Eu lembro de quando eu era pequeno, eu morava na Vila Maria, meu pai entregava pão de carroça. Então eu saía 3 horas da manhã de casa, 3h30, voltava 4 horas da tarde, cansado, dormia o dia inteiro, fazia isso de segunda a segunda, eu quase não via meu pai. Às vezes eu ia a algum lugar, eu ia com meu avô, às vezes meu avô levava a gente na missa, alguma coisa assim, então era diferente. Então acho que hoje essa questão da qualidade de vida, né, que falou, que acho que você conseguir ter esse contato com seus filhos é melhor, mas por exemplo, eu também meu pai tinha bar, eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai, eu trabalhava num bar, era balconista, ficava lá, então era diferente, né, porque você achava que tinha que trabalhar. Hoje não que você não tem que trabalhar, mas você consegue, né, ter essas flexibilidade. E na JD a gente fala bastante, né, da metodologia de 70-20-10 para o aprendizado, né, 70% vir da nossa experiência, 20% do aprendizado com outros e 10% do aprendizado formal, né. Então acho que esse 20% a gente exerce muito aprendendo com as outras gerações, né, aprendendo com as pessoas do nosso dia a dia, e o 70% também. Por isso que é tão importante, hoje as empresas falam muito, né, de você olhar para o ambiente de trabalho e trazer a diversidade, porque a diversidade vai trazer inovação, vai trazer produtividade e um ambiente seguro ali, confortável para todo mundo trabalhar. Isso é muito legal. Bom, nosso papo tá muito gostoso, acho que a gente poderia ficar aqui por horas e horas, mas eu queria trazer a pergunta final para vocês. Se vocês podem compartilhar uma dica, né, para as pessoas que estão ouvindo esse episódio, né, acompanhando a nossa conversa, de algo que vocês aprenderam aí com outras gerações diferentes das de vocês, que dica seria? A minha não olhe a sua geração do alto, achando que a sua é superior às outras. Bom, direto e errado, tá? Eu acho que as gerações, o que eu poderia com dica é ouvir o que elas têm a dizer, porque eu acho que o mundo pode se tornar melhor. Eu acho que, assim, voltando à questão de respeito, eu acho que essa geração respeita mais as pessoas do que as mais antigas, né? Especialmente da época da minha geração, eu acredito. Acho que essa é uma dica, escutem mais as pessoas mais jovens. Bem, acho que a minha dica, ela cuidem da sua saúde mental. Dê tempo ao tempo. Tanto, né, a geração Z quanto a geração Millennial são gerações que querem correr muito e dá tempo ao tempo, respira, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos fazer as coisas com calma, porque vai dar certo. Sempre dá no final. Legal, muito bom, obrigada, pessoal. Acho que a minha dica seria estarmos abertos para aprender uns com os outros, né? Nós somos de gerações diferentes, estamos num ambiente com várias gerações, mas somos todos pessoas, né? Até fechando um ciclo do comentário da Magda no início do episódio, nós estamos todos buscando um trabalho com propósito, se relacionar bem com as pessoas e ter qualidade de vida no nosso dia a dia, né? Então, estamos todos com o mesmo propósito, somos pessoas diferentes, mas a diversidade, ela traz aprendizado e traz desenvolvimento pra gente. Então, isso é um ponto muito positivo e não deve ser visto como negativo. Legal. Obrigada, pessoal. Pessoal, foi um prazer. Obrigada aí aos amigos pela conversa. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, por terem acompanhado o episódio até aqui. Convido vocês para se inscreverem, comentarem, curtirem o episódio e acompanharem os próximos episódios do Pausa pro Café. A gente se vê por aí.